Olá, amigos e amigas, vim fazer um convite muito especial para você. Acesse o buscador do YouTube, escreva 7 Sinais e localize o canal. Clique no link do canal, em seguida inscrever-se. Não esqueça de acionar o sininho. Curta os vídeos do canal. Muito obrigado, forte abraço. Do Silvio de Freitas. Olá, amigos dos 7 Sinais, todos vocês, muito obrigado por estar aqui com a gente. E hoje nós vamos tratar de um assunto para lá de polêmico. O Rubens, em seus vídeos, prepare-se, fala sobre o assunto. Hoje nós vamos aproveitar o conhecimento dele. Eu tenho uma matéria aqui para falar como surgiu a maçonaria, né? O que é a maçonaria? Vai ser interessante, hein? E dá uma boa noite para o Rubão. Boa noite, meu amigo Rubão. Seja bem-vindo ao seu próprio canal. Irmãozão, prazer em vê-lo, com menos cabelo, não, com mesmo tanto de cabelo. Alô, Silvio, é só para rimar, Silvio, é a alegria de um domingo maravilhoso, o pessoal todo em casa hoje, não trabalha, né, a grande parte do brasileiro e de quem está fora do país, assistindo a programação nossa, em lugar de estar assistindo tantos programas que a televisão oferece, né, Silvio? Mas esse pessoal todo aguerrido, dedicado, solidário, né, ao programa, ao Verdade Oculta, está aqui no Verdade Oculta e no 7 Sinais. Valeu, Silvão, tamo junto aí, meu irmão. Valeu, Rubão, o prazer é todo meu de estar aqui, todo último domingo, né, do mês eu vou estar aqui com você, mas vira e mexe, eu faço umas aparições ali e aqui, quando tem algum assunto importante, a gente entra ao vivo, bate aquele papo, e é muito importante isso, porque com o Rubão eu aprendo tanto quanto o pessoal que está assistindo, né? Legal. Então eu vou ler um texto aqui, como surgiu a maçonaria, a fonte é super interessante. Em cima disso, depois eu vou fazer os comentários do que eu pesquisei, e o Rubens vai fazer o comentário, que ele conhece isso a vida toda, né? A Ordem dos Maçons Livres e Aceitos é uma sociedade secreta, mas aberta a homens de todas as religiões. Só não são aceitos ateus e mulheres. Para fazer parte dela, o indivíduo deve crer em Deus, ter uma conduta ética e honesta, não pode contar com o que ocorre nas reuniões, nem se identificar como maçom para outras pessoas, afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas, assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das maiores associações maçônicas do país. O nome vem do francês maçom, que quer dizer pedreiro. A organização surgiu na Idade Média, na época das grandes construções de pedra, como castelos, catedrais, e a partir de uma espécie de embrião dos sindicatos, chamados corporações de ofícios, nelas se reúnem os trabalhadores medievais, como alfaiates, sapateiros e ferreiros, que guardavam suas técnicas às 7 chaves. Os pedreiros, em especial, viajavam muito a trabalho, por isso tinham uma certa liberdade, ao contrário dos servos, que deviam satisfação ao seu senhor feudal, caso quisessem deixar suas terras, afirma Eduardo Basto de Albuquerque, professor da História das Religiões da Unesp. Vem daí o nome original Maçonaria Livre, ou Freemasonry, em inglês. Parar um pouquinho, Rubão, para você comentar. Pode parar, Silvão, porque já deu para comentar bastante coisa aí do que você falou. Vamos lá. Então, Silvão, primeiro, isso aí é uma matéria da revista super interessante, e é claro, toda a informação oficial, ela tende a ser mentirosa. Se não na sua totalidade, pelo menos parcialmente. Em sua parcialidade, é verdade. Em sua parcialidade. Então você tem aí, ô Silvio, aquela velha característica, né? Eu dou exemplo da teinha de aranha, mas a aranha é um bichinho maravilhoso que o pai fez, né? Mas eu não consegui outro ainda, que é aquele de você pegar um fiozinho principal e prender num lugar fixo. Que é o que a aranha faz. E os outros ela prende num galhozinho simples, no outro, mas está presa no local firme. Se balançar, ela segura. Esse pessoal, tendo em vista a verdade, eles prendem um pouquinho do que é verdade da realidade deles. Mas enfeitam a teia de aranha deles, para prender armadilha para os outros, com um monte de coisas que não são verdades. Que são, vamos dizer assim, adaptações ou até... Conveniências. Porque fica mais conveniente, fica mais adequado falar assim. Então vamos lá, primeiro. A explicação de que não pode ser mulher é complicado para eles. Tá certo? É complicada. A questão envolvendo a pessoa crer em Deus, poxa, Silvão, nós pensamos, imaginamos e cremos também que se a pessoa for crer em Deus, tem que crer também no Messias.
Tá certo? Tem que crer no Messias. E o que o Messias disse sobre isso, negócio de segredo, porque você leu aí que tem que guardar segredo, é que o Messias tudo disse abertamente e nunca falou nada em oculto. Está escrito isso na palavra. Você já leu na Bíblia. Sim. Tudo disse em aberto e nada, tá bem assim, N-A-D-A, textual, nada disse em oculto. Então, se tem algo oculto no meio da história, no meio desse grupo, já é algo que não condiz com o Messias. Então, por que crer em Deus se não crer no Messias? Então, você vê que tem discrepâncias. Outra coisa é a questão pedreiro. O nome pedreiro, Silvio, é também o nome construtor. E a origem da maçonaria não é de pedreiros, é de construtores. Engenheiros, né? Engenheiros. É construtores, Silvio. Por quê? Porque engenheiro é uma categoria nova que diz respeito a um diploma, a uma capacitação, uma documentação. E construtor era o que era Irão Abi. Irão Abi era maçom. Ele era um construtor. Na verdade, Silvio, quando fala associação de pedreiros, está parecendo que é o seu José, irmão do Francisco, que tem o plumo e que fica assentando tijolo. Não é pedreiro que assenta tijolo. Eram construtores. Os construtores, Silvio, são aqueles que estão na escritura sobre eles. A pedra que os construtores rejeitaram se tornaram por pedra angular. Esse significado, Silvio, em 3 minutos eu explico para você, se você achar por bem. Vai fundo. A pedra angular é porque naquele tempo não tinha, como hoje, tijolo, que é uma pedra de concreto, ou então o próprio alicerce, que tem a 90 graus. É tipo uma coisa quadrada. Vou dar um exemplo aqui da minha bateria, ó. Aqui. Com a argamassa hoje com concreto, você faz uma pedra angular, que o ângulo dela é de 90 graus. Naquele tempo não tinha. Então o que tinha que fazer? Tinha que buscar uma pedra que fosse a pedra mais próxima possível disso, para colocar no ângulo, no canto da construção. Porque daquela pedra seguiriam todas as outras, até outro ponto. Exatamente como o pedreiro faz hoje com tijolo, que ele amarra uma linha. Já viu na quina? Sim, então, resumindo isso, a pedra que eles rejeitaram para fazer a construção deles, o Messias, se tornou pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores são os maçons. Então isso diz respeito, Silvio, àquele templo de Salomão, porque foi feito por Irão Abi, que é endeusado juntamente com Salomão na maçonaria. Então o que acontece? A pedra que eles rejeitaram era o templo que era nós. Sombra daquela barraca de pele igual a gente, que era o tabernáculo. Aquilo era a sombra das coisas futuras. Aquilo ali habitaria a arca, o Messias dentro da pele, nós dentro da gente. Que não é bem na pele, é no entendimento, é no cérebro. Mas só resumindo, é até para não virar o programa de segunda-feira, mas é que o assunto aí puxa, não tem jeito. Então, Silvão, aí diz que foi na Idade Média. Irão Abi viveu na Idade Média? Não. O que houve da maçonaria é a maçonaria moderna. A maçonaria moderna. Aí sim, na época medieval. Ô meu irmão, analisa. Se na época medieval aí mesmo fala que tinha os artesãos, tinha tudo, por que só os pedreiros? Verdade. Que eram livres para fazer a maçonaria. Não é porque é pedreiro nenhum. É a velha maçonaria que no período da Bíblia era a sociedade, no período do Messias, era a sociedade secreta do rei Agripa. O rei Agripa era o Herodes, Herodes Agripa. Era a associação secreta do rei Herodes Agripa. Tem menções da maçonaria na Bíblia, não com esse nome, mas a sociedade secreta diversas vezes. Depois, qualquer hora dessa, você vai fazendo 7 sinais. Pode deixar comigo, vamos falar sobre tudo. Então foi só até onde você falou, Silvão. Então, no meu estudo, né, a maçonaria surgiu justamente na construção dos templos, já é mais antiga que isso, mas para guardar os segredos, as técnicas, né? Porque eles eram, para o pessoal entender, engenheiros, construtores, engenheiros, pessoal que usava lá técnicas, etc. e tal, e para esconder, que eles ganhavam muito dinheiro com isso, para esconder essas técnicas, eles criaram um grupo. É verdade. Poderia até não ter má fé na época, poderia até não ter má fé, mas esse grupo se reunia para esconder segredos relacionados à construção, como o Templo de Salomão, pirâmides. É verdade. E todo tipo de coisa, técnicas que eles não queriam que os outros soubessem, porque eles centralizavam o dinheiro. Ou seja, o que é isso? O pessoal não faz aí esquema com posto de gasolina para vender a gasolina mais cara, né? Todo mundo monta um cartel.
Na época, a maçonaria era um cartel dos construtores, vamos colocar dessa maneira. Eu estou me referindo às minhas pesquisas, que o Rubens sabe que é isso, já, muito antes de mim, ele já tem essa informação. Então, formou-se um cartel, né? Um cartel para você poder, só as pessoas especiais poderem ter os segredos relacionados às construções, que aí são as catedrais, né? Depois com a Igreja Católica e tantos outros, todos que construíram coisas que são consideradas hoje 7 maravilhas do mundo, né? São consideradas muitas delas, né, Rubens? 7 maravilhas do mundo. Então, essas construções foram feitas por maçons, indiscutivelmente. Na época, esse grupo era assim e acabou se tornando algo muito maior que a gente vai discutir aqui no decorrer, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, Rubão. Vamos continuar o texto aqui. Ô, Silvão, só um adendo no que você disse. Realmente você está completamente correto. Inclusive, deixa eu sugerir aqui um filme que eu já vi com a Amadinha. E a Amadinha não gosta desse tipo de filme, mas ela adorou. Chama-se No Tempo dos Faraós. Hoje, na internet, este filme tem dublado e tem em HD. Acredita? Nos Tempos do Faraó. É um filme excelente e mostra exatamente o que você está falando. As técnicas dos construtores que só sabiam seus próprios filhos ou quem era muito próximo deles. Então, Silvão, eu assino abaixo, você está correto, é verdade. Agora tem mais um ingrediente. Isso é a questão física da coisa. Ela é verdadeira, ela existe. Só para ter uma ideia, abrindo um parênteses bem rápido. Na minha cidade, na cidade que eu morava, minha cidade é São Bernardo hoje, na cidade que eu morava, que é Nova Iguaçu, tinha um amigo meu que tinha pego uma garagem falida, negociou com a garagem para botar mais um supermercado dele, mercado grande. Era meu amigo, me patrocinava o tempo todo no rádio. Era igual o sapateiro que te patrocinava lá na rádio no Rio. E o que acontece? Eu fui ao prefeito, que na época era muito amigo meu, e é ainda Nelson Bornier, né, e o secretário de obras da época também, para poder ver a possibilidade de dar o alvará dele, para ele construir ali o mercado. E, cara, só não conseguiu por um pequeno motivo. Escuta, não era da loja. Sim, não frequentava a loja, então sim. melou. Então, hoje ainda é assim. Eles têm uma parceria física de um para com o outro. É verdade, isso é fato. Agora, existe um ingrediente nisso tudo, que é o ingrediente místico. Tanto que lá está escrito, você leu, tem que crer em Deus, no Gadu, no grande arquiteto do universo. Então existe uma conotação extremamente mística, ou seja, religiosa, sim, existe. Uma conotação amplamente misteriosa. É mística, Silvio, tá certo? Mas o esqueleto visível que existe é esse que você falou mesmo, correto. Eu assisti uma entrevista de um grau 33 da maçonaria. Não sei se é verdade, mas o jornalista parece muito sério. Depois eu vou falar aqui quais os fundamentos mais do lado religioso, que vai ser interessante. Porque a maçonaria, no meu estudo, ela é religiosa. No entanto, quando o Albert Pike funda uma seita dentro de outra seita, ou seja, ele fala, vou criar uma seita dentro da seita. Então, eles admitem, o Albert Pike diz que é uma religião. A religião maçônica, né, eu quero criar o grau 33, que somos nós, os fundadores. Então, esse grau 33, que eu mencionei agora há pouco, ele tem uma visão muito interessante da religião maçônica. Depois, no final, eu vou colocar que eu assisti, trechos, que ele fala o que realmente eles acreditam e tem um pouco de sentido para lá, um pouco de sentido para cá, mas o grande problema é que os graus superiores são luciferianos, acreditam numa força não maligna, vamos dizer assim, eles têm outros nomes para diminuir. E eles admitem que 95% das pessoas que fazem parte não têm ideia do que eles estão fazendo ali. Eles acham que é uma organização para ajudar os outros e uma organização para facilitar parcerias, negócios e por aí. Eles se ajudam entre si. Ponto. Eles não vão a fundo. A Sara Rita, né, que é a nossa professora, diz aqui, fui convidada para conhecer a maçonaria um bom tempo atrás por um membro da igreja CCB, e eles são infiltrados em todas as religiões. Óbvio que eu não aceitei. Ok, Sara Rita. Geralmente, mulheres eles não aceitam.
e se aceitam é porque tem um marido lá. Né? A mulher isolada é um segmento da maçonaria que é meio rebelde. Então, esses daí aceita todo mundo, tem cursinho, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a essência da maçonaria mesmo, que é uma coisa não muito legal, né? Então, a gente não está aqui nem para atacar ninguém, nem os maçons, que são vítimas também, né? Os maçons estão para baixo. A gente está aqui para pegar os graus altos, né? Esses daí são parte do sistema Illuminati e obedecem ordens de um grupo de banqueiros internacionais, de empresas internacionais. Agora, é a mesma coisa a gente ficar batendo no frequentador da Igreja Universal. Ele, coitado, ele vai ali, ele acha que aquilo está certo e por aí vai. O maçom também que entra sem entender direito o que está acontecendo, entra pelo status, a maioria, viu, Rubens? É pelo status. Pode falar, Rubens. Não, Silvão, não sei se você sabe, mas esse negócio de maçonaria, ele está incomodando os grandes. E uma matéria feita sob encomenda foi publicada, Silvio. Não sei se você sabe hoje. Tu sabe disso? Não. Então, Silvio, já viu aquela matéria que você abre o UOL, ela tá lá, abre o Globo, tá lá, abre o Terra, tá lá, a mesma matéria? Então, Silvão, essa mesma matéria nova, ela foi publicada, se eu não me engano, hoje, em coincidência, porque você já tinha escolhido o tema do programa. Já. Mas ela foi publicada hoje em diversos meios de comunicações, exatamente a mesma matéria, do mesmo jeito. Tudo encomendado, redigido, igualzinho. O pessoal só copiou e colou cada um dos seus jornais. Abre parênteses. Isso mostra também, mais uma vez, que essa mídia não existe. Isso aí é só um meio de propagação que está tudo na mão de um só. Verdade. Então, Silvão, depois eu vou te mandar o link aqui. Você, se quiser, dar uma olhada, porque é mais uma dissimulação. Inclusive, fala da maçonaria feminina. Tem gente já aqui comentando sobre maçonaria feminina também. Maçonaria feminina, Silvão, não é maçonaria. Não é. Não é maçonaria. Uma coisa para ganhar dinheiro, comércio. Você pode chegar no cartório hoje, pegar 25 assinaturas e colocar qualquer instituição religiosa que você quiser. Então você faz a maçonaria dos caras que andam de camisa preta, maçonaria do óculos de borda escura, o nome que você quiser, igual a igreja evangélica. Então hoje tem maçonaria de todo jeito, mas não é a maçonaria rito escocês, que no Brasil tem a loja Grande Oriente, que é a maçonaria. Não é a maçonaria. Existe, como diria o ditado, né? Existe maçonaria e maçonarias, né? Vamos dizer assim. Não, existem, inclusive, golpistas, né? Que o cara usa, porque a maçonaria não se rebela nem contra aqueles que estão usando o nome dela, para eles ficam na deles, né? Então tem um cara, por exemplo, que passou um negócio branco aí na frente, tomei até um susto, velho. Passou? Aqui? Na minha imagem aí, fantasma, sei lá o quê. Então, o cara usava, uma firma aí, usava um nome, uma casa num lugar chique, eu li isso há um bom tempo atrás, aí ele pegava uma pessoa com perfil, por exemplo, tivesse um perfil empresarial, o dono de uma loja, isso é fácil achar na rede social, o dono de uma rede de alguma coisa e tal, e convidava o cara para ser maçom, assim, do nada, né? E o cara se empolgava. Ah, foi você que passou, agora eu vi o que aconteceu. Então, Silvão, é porque eu estou preparando aqui um vídeo aqui para te ver já. Você passou na frente e tomei um susto, rapaz. Falando do maçom, aí veio um fantasma aí, meu Deus. Desculpa, eu nem vi que tinha passado na frente. Então, e aí o cara chamava a pessoa ia até o local, aí eles iam cobrar da pessoa. Falavam, ó, vamos cobrar de você tanto para preparar você para você poder ir para uma maçonaria. Era golpe, né? Os caras dão golpe até nisso, né? Porque a vontade de muitos, Rubens, principalmente aqueles que vieram de baixo, aqueles que não tiveram oportunidades, hoje tem uma condição, o sonho dele é entrar nisso aí, Rubens. É o sonho dele, entendeu? Só que para entrar numa maçonaria, o cara tem que ser um puta empresário, entendeu? Tem na maçonaria um ou outro que não é ninguém, mas isso aí eu li muito a respeito. Então, eu fui convidado 3 vezes, eu já te contei essa história várias vezes, convidado 3 vezes, as 3 vezes eu não fui. E não fui porque eu não quis, eu não fui porque não deu. Olha que louco isso. Se você fala assim, Silvio, você foi convidado, você iria? Iria, eu não sabia de nada, não sei, só sei que é um negócio que tem um monte de empresário que poderia ser bom para mim. Mas toda vez tinha algum problema, cara. Eu até brinquei com o Rubens, eu falei, Rubens, o Criador me protegeu nessa, Salvador, porque
Toda vez que era para eu ir no negócio, dava alguma coisa errada. Silvão, Pra você ter uma ideia, o cara me convidou a primeira vez, o cara morreu. Ele era dono de um posto de gasolina, ele foi assassinado. E eu não pude ir no encontro porque ele morreu. E assim vai, sempre situações estranhas, assim. Minha história com maçonaria, nunca conheci, nunca entrei em nenhuma, mas sempre foi muito estranha. Fala, Rubão, vou tirar minha imagem um pouco para você falar solo aí. tá, beleza, Silvão. Inclusive, aqui nós vamos ver agora, e você vai ver junto comigo também, o seguinte, aquilo que eu falei, ó. Isso aqui que tá aparecendo para você, eu vou ficar maior, vou colocar maior aqui, é o que eu procurei aqui, maçonaria. Olha aqui, ó, hoje, ó, o que é a maçonaria e por que ela está rodeada de mistérios. 5 horas atrás, na bbc.com, tá certo? Olha isso. Olha aqui outro, ó, g1globo.com. O que é a maçonaria e por que ela está rodeada de mistérios. Olha aqui, Notícias UOL. O que é a maçonaria e por que ela está rodeada de mistérios. 5 horas atrás. Tá certo? Olha outra aqui embaixo. Ó. O que é a maçonaria e por que ela está rodeada de mistérios. 8 horas atrás. Então, cara, só por aqui, nesse pequeno apanhado aqui de uma vez só, você vê que a mesma notícia pipoca em vários tipos de mídia diferente. Eu pergunto a você, a função dessa mídia que está aí, Terra, UOL, Rede Globo, Paparã, Pampam, Parapampam, Parapampam, é o quê? É colher a notícia e te informar ou é tornar público a notícia que os Illuminati querem? O que você acha? É a primeira lógico. opção ou a segunda? A opção que os Illuminati querem, né? É o que eles coordenam, vem de cima para baixo. Né? Então, Silvão, agora será que a mídia toda é Illuminati. A mídia toda. Deixar bem claro isso, não adianta dizer. Exceções são relacionadas a programas. Por exemplo, do Ratinho, por exemplo, que deu muita voz para o nosso querido Enéas, né? Que falou quem comprou a Vale do Rio Doce foi o George Soros, que é um traficante internacional. Então, tem as exceções ali, mas são muito. Quando começa a falar demais, o Silvio Santos ou o Roberto Marinho, na época, ou seja lá quem for, tira fora. Porque eles são comandados pelos Illuminati, sim. São comandados. Isso todo mundo sabe, o Rubens sabe desde que ele nasceu. E isso é assim, né, Rubão? Desde que eu entrei no rádio, eu soube disso. Então eu coloquei essa imagem aqui apenas para você ver, né, que a mídia, é aquilo que eu falo. A mídia não é imprensa. Por que a mídia não é imprensa? Porque o papel da imprensa é fazer uma busca, fazer uma investigação e trazer essa investigação a público. Né? Que é o caso do Jimmy Olsen, do Superman, é uma história, isso não existe. É a história do Peter Parker, que é o Homem-Aranha, que trabalhava no jornal. Isso só existe nos filmes de Hollywood. De verdade, não existe isso. Isso não existe, é como 007, isso não tem. O que tem, na verdade, é um número enorme de emissoras, né? Agora ficou esse negócio aqui na frente, vou tirar aqui. Um número enorme de emissoras que apenas replicam aquilo que é do interesse maior, o interesse lá de cima dos senhores do mundo. Das empresas internacionais, que são os senhores do mundo. Então, só para retomar o fio da meada, Silvio, onde eu parei, para você dar sequência, é esse ponto. Hoje, pela manhã, foi publicada uma matéria de interesse do sistema, replicada em vários jornais, a respeito da maçonaria. Pasme, eu recebi diversos e-mails de pessoas me mostrando, fico muito agradecido, pode continuar mandando, eu preciso disso, fico muito grato. Agora, um grupo de pessoas que me mandou disseram a mesma coisa, até que enfim a mídia resolveu falar da maçonaria. Ou seja, recebe como verdade. Recebe como se fosse uma fonte de informação, cara. É para amenizar, né? Não, o pessoal recebe como se isso fosse uma fonte de informação para eles. Ou seja, a mente é como aquela pessoa que sai da igreja cheia de lama e carrega a lama até o fim da vida. A pessoa parece que por um minuto de insensatez ou até de desvaneio, acredita que a mídia vai falar alguma coisa que presta, cara. Entende? Que é verdade. Eu não li. Até cliquei em um deles ali para ver, mas eu não li a matéria. Tá certo? É que se a gente for estender o programa além do que você já programou, vai passar muito do horário. Mas depois, se você quiser dar uma lida ali, até para ver, porque tem a ver com o assunto de hoje por coincidência.
Você não sabia que os Illuminati ia mandar publicar uma matéria dessa hoje na mídia. E foi publicado hoje pela manhã. Amanheceu hoje, porque ali, 4 horas atrás, 5 horas atrás, porque foi durante o dia de hoje que eles ordenaram que publicasse essa matéria falando o que é a maçonaria. O assunto aqui hoje é como começou a maçonaria. Tá certo? Verdade. Não é bem o que é a maçonaria. Aí eu deixo por tua conta. Não, beleza, é importante frisar isso, porque a maçonaria, tem gente que escreveu aqui nos comentários, por exemplo, a maçonaria foi criada para introduzir pessoas dentro do protestantismo. Olha que absurdo. Olha que absurdo, para você ver como até isso é adaptado para a pessoa entender da maneira, sendo que a maçonaria existe desde a época dos faraós, né? De uma outra maneira. Então, quer dizer, existia protestantismo naquela época? Existia protestantismo na Bíblia, Rubens? Claro que não, nunca existiu. Então, para você ver como são desvirtuadas as situações. Está saindo um som estranho daí, Rubens. Está retornando aqui para mim. Mas não está no ar não, senhor. Está até desligado o meu microfone aqui do ar. Estava voltando um som estranho. O Regis Ribeiro diz aqui, Rubão, Silvão, abraços, acompanhando atentamente, ok. Então, depois a gente vai entrar na maçonaria com uma parte mística. No finalzinho a gente entra nessa parte. Então, vou continuar lendo para a gente poder... Eu li só um trecho, né? Após o final da Idade Média, a maçonaria passou a admitir outros membros, além dos construtores. Aqui está pedreiro, mas é construtores. Transformou-se assim numa fraternidade dedicada à liberdade de pensamento, expressão religiosa ou política ou qualquer tipo de absolutismo. Tanto que a organização teve forte influência nos bastidores da Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil participou decisivamente da abolição da escravatura e da independência da proclamação da República, diz Eduardo. Privada. Eu falei fora do ar aqui, Silvão, deixa eu repetir. E também da lei de propriedade privada que antecedeu em alguns anos a lei da libertação dos escravos, justamente para eles não terem nada. Exatamente. Eu vou continuar aqui para a gente poder... Não é tão grande o texto, né? Régua e compasso. O símbolo da maçonaria remete aos instrumentos dos trabalhadores que, na Idade Média, dominavam técnicas de construção em pedra. Primeiro, o compasso, que desenha o círculo perfeito, representa a busca da perfeição pelo homem. A letra G, no centro, é tudo que vem do God, Deus, God, Deus, em inglês. Para os maçons, ele é o grande arquiteto do universo. E 3, o esquadro da forma angular, retos, lembra o homem que deve levar uma vida igualmente reta, ética e honesta. A influência oculta. O brasão maçônico no dinheiro mais poderoso do planeta, ou seja, no dólar. Uma variante da mesma simbologia aparece no verso da nota de $1, nela o esquadro e o compasso. E resumem o triângulo, que encabeça a pirâmide. Representa a Santíssima Trindade. O olho de seu interior tem o mesmo significado da letra G. Deus é onisciente, que tudo sabe e tudo vê. E a explicação dos 3 primeiros presidentes dos Estados Unidos, as principais articulações da independência do país, George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, eram maçons. Esse primeiro texto já acabou, Rubens, é isso aí. Tá? Tem outros textos. Não, Silvio, o textão que você escreveu agora, perfeito, é tudo isso aí mesmo. Só vou fazer aqui um adendo na questão dos instrumentos deles, que é o compasso e o esquadro. O compasso e o esquadro, ele, na verdade, era uma ofensa ao Criador do céu e da terra, né? O Criador mandou o Filho, que era a pedra angular. E os construtores não aceitaram a pedra angular porque eles disseram, nós fazemos a nossa própria pedra angular. Nós não precisamos que ninguém nos mande pedra angular. Era um tipo de insulto, né? Vamos dizer assim, ou quando um filho faz um desagravo para o pai, né? Era o quê? Como é que chama isso? Uma ofensa ao pai? É uma coisa tipo assim, uma rebeldia, dizendo, nós não precisamos da sua pedra angular porque nós temos o esquadro e o compasso. Nós fazemos a nossa pedra angular. Isso tem uma conotação, vamos dizer, espiritual. É negar o Messias. É por isso que o Messias falou a pedra que os construtores rejeitaram,
se tornou por pedra angular na construção do ser humano para a vida eterna. Então, Silvão, é que quando a gente vai ouvir falar de maçonaria nesses livros, ou revistas ou jornais, você não vai ver eles falando de nada místico, só que crê em Deus. Agora a pergunta, eles têm rituais místicos, sim ou não? Sim. Tem, totalmente. E por que não se falam? Um monte de coisa. Então, bruxaria, eles acreditam na bruxaria. Então por que quando fala do jornal, fala só a parte física deles? Não fala espiritual. Será que os rituais que eles fazem não têm a ver com ofensas ao Pai? E ei-los novamente ao chegar o ramo ao nariz, me causando sofrimento, dor. Está escrito em Ezequiel. Veja, Ezequiel, que coisa absurda os homens fazem nas suas câmaras escondidas. Já leu o texto, você conhece o texto. Conheço. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é místico. Isso é uma coisa que o Criador mesmo mandou Ezequiel olhar no buraco da parede, fez um buraco aparecer, sei lá, e viu esses homens escondidos dentro do templo de Salomão. Descostas para o Messias, está escrito. Pois temos, né, um altar. Pois temos um altar, do qual não tem direito de participar aqueles que servem aos tabernáculos. Qual é esse altar? É um local físico? É uma plataforma? Não, é o Messias. E ei-los de costas para o Messias. De costas para o Messias que disse, nada disse em oculto, tudo falei abertamente. Ele fala, aquilo que você ouviu aqui de segredo, você grita no eirado. É o que o Messias mandou de fazer. Como agora eu vou guardar um segredo do rito da maçonaria? Então isso está contra o Messias. Isso é místico, isso é religioso, isso é espiritual, isso é de conotação fora da questão humana. Mas eles não assumem isso. Quando a revista fala, quando o jornal fala, eles não levam em conta que tem algo envolvendo a nossa vida eterna, ou perdição eterna. Por quê? Porque o principal que eles querem é que a gente se perca eternamente. É por isso que vão botar a marca da besta. Para quem tiver com essa marca, perder a salvação eterna. E detalhe, é tão místico que quando você tem a sua introdução dentro da maçonaria, você morre. O ritual é de morte. Você morre e depois você sobrevive, revive como uma nova pessoa, com uma nova alma, com uma nova não sei o que lá. Vários documentos que eu estudei para fazer a história da Nova Ordem Mundial tem os graus 33, 31 e etc., como citando a religião maçônica. Eles deixam claro, é uma religião maçônica. E esse Deus que eles cultuam é o Deus do universo, que não é o mesmo que o nosso. É um Deus diferenciado. E ele tem uma religião luciferiana. Aí que entra o X que eu quero que você comente. Esse grau 33, que eu não sei se é verdade, se é fake, se é real, mas ele falou muita coisa interessante. Para uma entrevista em Portugal, não me falha a memória. Ele diz que Lúcifer é o portador da luz. Aí o repórter pergunta, mas é o mesmo Lúcifer o Satanás? Falou, não. Satanás é uma coisa, Lúcifer é outra. Lúcifer é o portador, mas ele não diz que é o Salvador. Não diz. Ele fala, é o portador da luz. Esse nós admiramos, cultuamos e, né, acreditamos no portador da luz, no Lúcifer. Aí ele fala assim, mas o Lúcifer não é o Satanás? Não, não é. É outra pessoa. E detalhe, o Lúcifer que eu me refiro nunca causou mal a ninguém, sendo que em nome da cruz, milhões foram mortos. O cara fala isso. Olha como é fácil você induzir ao erro. Entendeu? Se você pega um cara que não tem... maligno. Eu fecho o microfone e esqueço de abrir. Desculpa, Silvio. O católico ele não tem instrução, a grande maioria, hoje está muito diferente, mas ele não tem uma instrução teológica, vamos colocar dessa maneira, que é a palavra que tem. Ele não tem um conhecimento das escrituras. Você passa a informação dessa para ele dessa maneira, é lógico, amarrada, você concorda que não é difícil o cara, de repente, aceitar Lúcifer como seu Salvador e não o Messias? Exatamente, esse suposto Lúcifer aí que eles dizem. Esse suposto Lúcifer, que a gente não tem exatamente da onde vem, muitos dizem que é o Salvador, outros dizem que não. Não, o Salvador é Lúcifer. Agora, esse Deus que eles falam Lúcifer,
certamente não é o Messias, como também o Deus que eles falam. Não é o Messias porque eles não acreditam. Eles não acreditam no Messias, né? O Elias Santana mandou R$2, Rubens. Obrigado, irmão. Obrigado, viu, querido? Então, Rubens, tem várias coisas dentro da maçonaria, por exemplo, que dá total apoio na Madame Blavatsky, a Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky, que ela é luciferiana. Ela diz que Deus é mau e Lúcifer é bom, né? Ela coloca, tem vários textos dela, ela colocando. E a reunião da União das Igrejas do Mundo, inclusive várias protestantes fazem parte, católica, espírita, umbanda, tudo misturado. Indiana, que é a religião principal desse grupo, que se reúne todos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, é toda baseada na fundadora, que é satanista, não é nem luciferiana, é satanista mesmo. É porque entendeu? deram o nome, Silvio, de luciferiano à seita satânica. Então, quando fala é luciferiano, é tipo assim, vou dar outro exemplo, é sodomita. O sodomita é o camarada, homem ou mulher, que vive em orgias. Por quê? Porque é assim que é aceito. Mas não é exatamente o que acontecia em Sodoma. Do mesmo jeito também, luciferiano ou adoradores de Lúcifer são satanistas. Mas não por conta do próprio Lúcifer, que é o Messias, o portador da luz. Está escrito de ponta a ponta na Bíblia, não tem como negar. Ele é a luz, é Lúcifer a palavra, é o Messias, é a estrela da manhã, né, em algumas traduções, que antes já estava Lúcifer lá mesmo. Agora, não vamos confundir, né, o Messias, portador da luz, palavra Lúcifer é a mesma, com esse Lúcifer que a maçonaria defende, que é da seita luciferiana, que inclusive a sabedoria hiperbórea também hoje defende a mesma coisa, e a sabedoria hiperbórea cresce a cada dia por conta da internet, invertendo tudo. Verdade, vai. E isso tende a piorar, né, Rubens? A tendência é essa. Quanto mais próximo do fim a gente chega, mais absurdos a gente vai ver. Mais coisas que você... eu mesmo, nesse estudo aí, eu esbarrei em umas coisas que você fala, mas não é possível. Né? A cara de pau é tão grande assim, e é tão grande assim, porque tem o aval da mídia. Tudo que a mídia põe como verdade, o gado aceita. Né? Tudo que a mídia impõe como verdade. Hoje nós temos Rede Globo, católica, Illuminati, e nós temos Record, protestante, Illuminati. Fechou, é verdade. Entendeu? Nós temos as duas bandas. O que é, Rubens? Ó. É aquilo que você sabe, é um lado escorando o outro. Exatamente. A dualidade aí. O que será da Globo sem a Record? Tem que ter o oposto, porque a verdade, as duas falam a mesma língua. Na verdade, o objetivo é o mesmo. Se uma cai, tem a outra forte para manter o papel que aquela primeira fazia. Exatamente, entendi. Porque o monopólio não funciona. Já está mais que provado sozinho, que o monopólio ele vai e ele quebra. Agora, se no monopólio tem vários braços, tem várias ancoragens, você pode ver, se eu começar a brigar com você aqui ao vivo, você vai ver que a audiência vai lá para cima, que o vídeo vai chegar, porque é isso que o povo está acostumado a receber. Eles gostam de encrenca, confusão, divergência, torcer para um lado, para o outro, ter um super-herói, pô, o Rubens é isso, o Rubens é legal, tá, o Silvio é aquilo. Eles fazem isso no chat o tempo todo, tentando ou me inflamar e derrubar o Rubens, ou o contrário, para haver atrito. É interesse de quem que tem atrito? Interesse de alguém que não quer receber a informação, a verdade, ou a nossa verdade, que você pode avaliar e chegar a uma conclusão, se ela é boa ou se ela é ruim, né? Então, enquanto houver isso, foi implantado pelos Illuminati, Rubens. E o povo abraça de uma maneira tão esquerda-direita, como disse a Juliana Bispo aqui. Tudo isso é de propósito, entendeu? Porque os dois se falam. Por exemplo, o Lula é amigo pessoal do Fernando Henrique. Eles são colocados como inimigos. Não, porque o Lula não se... O Fernando Henrique é a pior coisa que aconteceu no Brasil. Aí o Fernando Henrique fala que o Lula é pior. No entanto, que eles são amigos, tem fotos deles juntos, começaram juntos. E foi o Fernando Henrique que pegou a mão do Lula e levou lá para o Clube de Roma, entendeu? Pode ter até participado dos Bilderberg, quem sabe? Então... É possível. É possível. Então, o que está daqui desse ponto para cima, porque nós somos a escória, nós estamos lá embaixo, né? Nós somos o
o bueiro, né? O final do bueiro, ali onde vai para o buraco, para eles. Nós somos massa de manobra. E quando a massa de manobra reage, começa a fazer e acontecer, eles vão no povo e colocam no povo, disseminam a discórdia, né? Por exemplo, tem grupos aí no YouTube que se formam, né, através de uma ideia, pouco tempo depois eles estão se matando, né? Tem grupos, por exemplo, mesmo dentro do Verdade Oculta, você monta um grupo, daqui a pouco o cara te odeia, teu inimigo mortal, entendeu? Do nada. Por quê? Porque ele é induzido a isso. Ah, então é um coitado? Não, não é um coitado, porque se tem discernimento, né, se tem um pouquinho de inteligência, não entra nessa. É. Porque a verdade do vizinho é muito melhor que a verdade da minha casa, sempre foi assim. Então, sempre a verdade do outro tem prioridade, não a sua. Então, como eu te falo, é as suas ações que você mostra quem você é. Não é maçonaria, não é a sua igreja, não é, é você e a sua família e as ações que pertencem a vocês. Isso faz a diferença em relação a quem você é. Então, esses grupos só servem para disseminar inimizades, guerras, confusões e por aí vai. Tá? Minha opinião é essa, Rubens. Valeu, Silvão. O Oliver Dória também acompanhando a gente aí, muito obrigado. A Aline Andrade. Um abraço ao nosso grande amigo, Dr. Laí Ribeiro, chegou de viagem sexta-feira, também acompanhando a gente aí, descansando na sua casa. E obrigado, viu, doutor Laí? Obrigado, viu? Obrigado, doutor Laí Ribeiro, pela audiência. Grande doutor Laí Ribeiro. Olha aqui, Silvão. Esse aqui, Silvão, ó, é mais um que eu estou incluindo aqui, viu? Ô, louco. Hoje vai sorteio até meia-noite, então. Ah, esse plástico aqui é para proteger ele, Silvão, tá vendo? Bonito pra É caramba. um relojaço aqui, ó, duplo, né? É analógico que fala? É analógico, que é o que eu gosto. Olha aqui o meu. O meu é analógico. Isso. Né? Então, mas esse aqui não é do Rubão, não, mas é tão bom quanto. Ó. Esse é aquele Rolex ou não? Não. Esse aqui é Calvin Klein. Calvin Klein. O Silvão tem cada relógio ali que é trem doido. Esse aqui é analógico e digital, ó, relojão também, vem com essa proteção aqui. Além desse, nós vamos sortear também esses outros aqui que eu acho que eu já mostrei, que, deixa eu ver se vai dar para aparecer aqui, apareceu. Ó. Só que a minha imagem, tem hora que está melhor, tem hora que está pior, Silvio, hoje tem um detalhe qualquer aqui nessa câmera. Vai regulando, né, Rubão, com o tempo, porque você ligou tudo ontem, né? Essa aí também é ruim para mostrar hoje, né? Mas eu pego ele também, eu mostro aqui, ó. Então não tem problema. Esse relógio lindo aqui, nós vamos sortear mesmo hoje também. Esse aqui também, né? E das meninas, para as meninas lindas, esse relógio lindo aqui, ó. Tá certo? Para quem faz boa ação aí, de qualquer valor, sendo menina, já vai ter esse relógio aqui também no sorteio. Feminino, lindão, né? E esses dois aqui também. São 3 relógios por enquanto, com esse aqui 4. E já temos aqui de presente hoje um drone e também um GPS de última geração, Silvão. Sensacional, Rubão. Eu vou ler um outro texto aqui, né? Que é complementar. Só pedir o pessoal para se inscrever, quem não se inscreveu ainda está assistindo o programa, se inscreva. Isso. E clique no sininho para receber notificações, viu? E dê um like aí se puder no vídeo. No link da descrição do Rubão aí, você só clicar que ele já abre a janela para você se inscrever, viu? É bem fácil. Alô, Luciana, alô, Gilmarinha, alô, Gracinha. Sim, isso. Silvão. Vamos lá. As principais teorias da conspiração que envolvem a maçonaria. Essa matéria é daquela Mundo Estranho, que ela distorce ao bel prazer da conveniência, né? Então aí a gente entende que tem matérias pagas aqui. Então a gente vai fazer como o Rubens faz no programa dele, ler a notícia e fazer uma avaliação do que realmente é. Ô Silvão, só um detalhe antes de você falar a notícia, é que eles falam dos maçons como se eles próprios não fossem. Exatamente. É muito bem colocado, é isso mesmo. Então, olha, as principais teorias da conspiração que envolve a maçonaria. Ou seja, ele já alega que é mentira, é conspiração. Entendeu? Não é verdade. Já o anúncio já diz. A teoria da conspiração adoram vilanizar o grupo. Confira algumas delas e julgue você mesmo. A letra está pequenininha aqui. Vamos lá. Divindade secreta. Uma carta em 1884, o Papa Leão XIII denunciou um grupo com uma conspiração satânica contra a Igreja Católica. 100 anos depois, o jornalista Stephen Knight usou esses documentos em entrevistas com maçons para alegar que eles são, sim, uma seita religiosa. Sua divindade seria Jabulon,
uma mistura de Jeová, o Deus judaico-cristão, com Baal, o Deus dos bodes dos cananeus, e Osíris, o Deus egípcio da morte. Com você, Rubão. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Isso é verdade. Jabulon, até que a bola da Copa da vez passada chamou Jabulon em homenagem, Jabulani, em homenagem a Jabulon. Javé, Baal e Osíris. Só mais um detalhe, Silvio. Não é de se admirar quando você junta o quebra-cabeça. Você não precisa ler num livro para juntar o quebra-cabeça. Você sabe. Por exemplo, o mundo jaz no maligno. Maligno é quem? É Satanás. Quem comanda o mundo? Está trabalhando para Deus? Não está. Então está trabalhando para Satanás. E quem está trabalhando para Satanás é quem? Senão quem? Modifica tudo no país, muda tudo porque eles querem. Quem é o presidente hoje que está arrasando com o povo, senão o homem que é grão-mestre da maçonaria? Isso tudo é coincidência? Isso tudo não é fácil você juntar o pam, pararam, pam, pam, pam? É fácil. Então, Silvão, libertação dos escravos, a morte de Tiradentes, que não era tão mal assim. Tiradentes foi um cara do bem, não é verdade? Era maçom, mas se ausentou da maçonaria e a maçonaria matou ele. Então, quer dizer, a independência brasileira foi decidida na loja maçônica, isso é fato. Você leu aí que teve várias influências da maçonaria, é fato, no governo americano, e essa matéria de hoje diz que teria sido. A que você leu diz que foi. Essa de hoje encomendada diz que teria sido. Aí você vê a mesma editora Abril, que por conta dela fez uma matéria e disse que foi, agora tendo que dizer que teria sido. E amanhã vai ser possivelmente e depois de amanhã nunca foi. Para você ver como eles obedecem critérios de interesse dos senhores do mundo. Então, Silvão, não são teorias da conspiração que dizem que esse pessoal serve a Satanás. São os fatos. Se o mundo jaz do maligno, e jaz, se quem pediu o Messias para se ajoelhar diante dele, que ele daria todos os reinos da terra, foi o maligno, e foi, por que os maçons têm todos os reinos da terra? Porque se ajoelha diante do maligno. Não tem outra explicação. Não sobra outra possibilidade. Verdade. No entanto, que você não vê nenhum bilionário, né? Dono de banco envolvido em das religiãozinhas, ou fazendo grupinho, ou ajudando não sei o que. Isso tudo é conversa. Eles sabem o que fazer e como fazer. Você não vê nenhum deles dando dízimo em lugar nenhum. Não vai ver nunca, né? Porque eles têm lá os seus papas, né? E mesmo que fosse, teria um porquê por trás, né? Sempre assim, não se dá um ponto sem nó, né? Continuando aqui. Aí tem o será mesmo? Ponto de interrogação. Embora a classe dos maçons, a carta papal, na verdade, era direcionada para todos que se opunham à ligação entre a igreja e o Estado, há uma tendência que naquele momento ganhava força no mundo todo. E segundo os maçons entrevistados por Knight, o Jabulon, que só aparece brevemente no Sagrado Arco Real, é um símbolo de aceitação a membros de diferentes religiões. Olha isso. Entendeu? Quer dizer, você pega uma coisa que é fato e transforma no talvez. Entendeu? Você pega uma coisa que é fato e transforma no talvez. Isso eu tenho vários textos aqui, não vai dar tempo para ler tudo, que vai ter bastante sorteio hoje. Eu vou ter que sair às 10 em ponto, viu, Rubão? Hoje, não tem jeito. Então, o que é a maçonaria? Pode ser que tenha um percentual grande de pessoas que não sabem exatamente o que é aquilo. Por exemplo, eu, na época, se tivesse isso, na minha cabeça, provavelmente eu estaria envolvido, estaria ganhando dinheiro, teria pessoas de poder no meu redor e dificilmente sairia. Você concorda comigo? Porque você é pego, você tem uma vida empresarial, qualquer coisa que agrega valor, você tem interesse. Né? E eu 3 vezes fui convidado e 3 vezes aconteceu alguma coisa que eu não pude ir. Sinceramente, isso é verdade. Foi a primeira coisa que contei para você. No entanto, quando você me contou que eu não sabia, que era uma coisa que tinha Satanás, era uma coisa que tinha cultos, era uma coisa que não era muito boa, apesar dos trabalhos de ajuda que eles fazem, eu fiquei de bobeira. Eu concluí, na minha humilde opinião, que eu fui protegido de alguma maneira. Eu falei para você, eu fui protegido, porque
Três vezes eu não fui, eu não participei. Um, porque um primeiro convidado morreu, o segundo, porque eu não poderia falar nada para minha esposa, não poderia levar minha esposa em nenhum lugar, minha esposa ficaria alheia, eu não aceitei, né? Isso foi bem antes de eu conhecer o Rubens, e a terceira vez e última foi um amigo muito próximo meu que falou que eu deveria ter. Eu não conheci o Rubens também, que eu deveria participar, que eu me daria muito bem, que eu sou um cara que conheço muita gente no meio empresarial, e eu falei, vou ver uma hora tal, e na época eu estava muito envolvido com o trabalho, eu acabei esquecendo e não fui na tal reunião, que na verdade é uma festa. Você é convidado para ir numa festa, não numa reunião maçônica, é uma festa, fora, né? E nessa festa o pessoal vai te conhecer, e se eles forem com sua cara, você tiver o perfil, eles vão na sua casa entrevistar sua mulher. Ah, é? Vão entrevistar sua mulher, depois eles vão entrevistar não sei o quê, eles vão levantar seu nome, se você tem nome sujo, se você, as propriedades que você tem. Isso foi o que esse rapaz me falou, foi o que mais me deu informação, porque o primeiro não me deu informação nenhuma, e o segundo muito menos, o terceiro me deu muita informação. E no dia da festa, Rubens, eu esqueci. Esqueci totalmente, entendeu? Eu lembro até que eu estava fazendo um edital de leilão. E aí era tipo 11 horas da noite, falei, bom, preciso deitar, tal. Porque eu olhei na data do computador, eu falei, caramba, a festa, esqueci da festa. O cara nunca mais falou comigo. Nunca mais, nem dei telefone para aceitar minha desculpa, o cara atendeu, que também era cara de grana. Para você ver que interessante. Como é que você esquece uma coisa que é extremamente importante desse jeito? Né? Então, eu deduzi que eu tenha sido protegido, né? Então, eu conheci o Rubão e falei, tô com você aí, com o Yarrucho, porque eu tenho que te agradecer de alguma maneira, porque eu fui protegido 3 vezes. Não foi verdade que eu disse para você? É verdade. Legal, Rubão. Então, para fechar o lance da maçonaria, nós vamos voltar a falar sobre maçonaria, vamos entrar, eu tenho texto para caramba aqui ainda, mas se a gente entrar nos outros, vai prolongar e a gente já está perto do fim da live. Domingo, não pode não, Silvão? Domingo que vem? É. Fechado. Domingo que vem a gente continua com a maçonaria e fala também dos Illuminatis. Qual a influência dos Illuminatis? Porque a maçonaria vem antes dos Illuminatis. Ela vem antes. Né? Os Illuminatis, eles existem por conta do poder econômico. Entendeu? Então, eles só passaram a existir, nós estamos falando dos Rothschild, todos eles tinham dinheiro, muito dinheiro. Então, era um grupo de bilionários que queriam se reunir para dominar o mundo. Isso foi se convertendo durante o tempo, um pouco para lá, um pouco para lá, um pouco para cá, mas eles têm influência em todos os governos mundiais. Por incrível que pareça, sabe qual é a grande pedra no sapato dos Illuminatis hoje, que vai ter um vídeo meu logo? A Rússia. É a única pedra no sapato, não é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não representa nada para os Illuminatis, né? E ela representa isso aqui, ó, que é muito importante, o elo de convergência. Agora, a Rússia, ela está indo contra todos os projetos Illuminatis que vêm, ele chuta, ele não aceita. E eu vou explicar isso no vídeo, falando dos números da economia, como cresceu a Rússia, o que a Rússia era antes do Putin, o que é hoje. O Gorbachev é totalmente Illuminati, Gorbachev. No entanto, que ele participa de várias reuniões. Os Bilderbergs, por exemplo, ele sempre teve. Inclusive, existe a fundação Gorbachev nos Estados Unidos e não na Rússia. Para você ver como funciona a coisa, né? Para você ver. Então, essa dissolução da União Soviética foi... Porque você fala, mas Silvio, você está sendo o contrário, porque se a nova ordem mundial quer unir todo mundo, por que eles fizeram a União Soviética cair? Porque a União Soviética estava se soltando. Estava começando a ir contra os interesses dos Illuminatis, totalmente contra. Falou, então vamos destruir tudo. Vamos deixar cada país solto, que eles vão ficar pobres, e etc. e tal, e vão se ferrar. E foi o que aconteceu quando caiu a União Soviética. A Rússia ficou numa miséria danada. Todo mundo cheio de arma e virou entulho, porque eles não faziam aquilo com aquilo. Não tinha dinheiro nem para fazer manutenção. No entanto, que era vendido ferro de tanque para a Alemanha, era vendido desmontados os armamentos e vendido os bunkers gigantescos que tomam uma cidade inteira, estão abandonados, as bombas atômicas estão ferrugem, Rubens, enferrujando, entendeu?
Aí entra o Putin. O Putin começa a reverter e começa a Rússia se tornar o que era a União Soviética. Uma pedra no sapato da nova ordem mundial. Porque é um povo bravo, velho. É um povo guerreiro, o povo russo. É um pessoal chato. É difícil você dar ordem para eles. Aí veio o cara, chegou o Putin, é o seguinte, você é milionário, você é do nosso time? Ele falou, não, meu amigo, aqui quem manda sou eu. Você não vai vir aqui dizer o que eu tenho que fazer. Não, você tem que ter ideologia de gênero. Aqui não. Ideologia de gênero aqui não. Não, você tem que deixar o casal homossexual adotar filhos. Aqui não. Eu estou dando um exemplo minúsculo, perto de tantos mas para mim isso é contra a humanidade. Se a humanidade quer adotar filho, eu acho que esse puto desse Putin tinha que deixar o povo fazer o que quiser. Não, mas não é por isso. Tinha que proibir lá essas merdaiadas de americanos. Por causa da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, Rubens, é uma coisa implantada pelos Illuminatis. Não, é empurrada a goela dentro, mas na prática, Silvão, quem quiser adotar, que adote. Qual é o problema disso? Com aquele rapazinho que nasceu homossexual, que tem lá suas opções, isso nós não estamos discutindo isso. Nós não estamos discutindo isso. Mas na medida que vai contra essas pessoas, eu fico contra quem vai contra. Eu sei, mas a partir do momento que a Globo apoia isso abertamente, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Não é problema da Globo. A Globo é o maior mal desse país. O maior mal que existe nesse país é a Rede Globo, sem dúvida nenhuma. Então, a ideologia de gênero não é uma coisa natural de você sair do meio do povo. É isso que eu quero dizer. Eu não vou falar ideologia de gênero, eu vou falar o seguinte: a pessoa que é homossexual, para mim é natural. É uma coisa, é uma coisa. Mas olha aqui, vamos deixar, senão o assunto vai mudar para homossexual. Vamos ler Ezequiel. Madinha, tem que tirar isso aqui, minha vida. Alguém me sacaneando aqui na hora do programa. O pessoal atrapalha, gosta de atrapalhar. Alguns, não muitos. Para perturbar. Alô, Edson, meu irmão. Ô, Silvão. Vou tirar minha imagem por aí quando você lê Ezequiel. Ezequiel 8. Vou clicar num, cliquei no outro. Bom, são 21h45, eu fui clicar em um botão, cliquei no outro. Me derruba direto. Toda live ele me derruba. Isso é de propósito, viu? Eu falei que eu sou a favor da ideologia de gênero, ele me derrubou. Liga aqui o celular, por favor. Aqui, o celularzinho, eu não sei mexer nele ainda. Arrumou um celular decente, um milagre. Oi? Arrumou um celular decente, a minha Madia comprou um celularzinho melhor, até porque a gente vai fazer transmissões da rua ao vivo. Mas isso acontece que eu não sei mexer nele. Aí ela vai tirar a música ali, tirar tudo. Porque quando a gente tá no ar, aparece um outro para atrapalhar, porque não gosta que a gente fale essas coisas, né? Aí fica atrapalhando. Então, Silvão, e quando alguém me ligar, por favor, não me ligue. Porque eu não recebo ligação de ninguém. Nenhum parente me liga. Ninguém. Porque já sabe que eu não gosto de ligação, não me liga, só manda zap. Né? Nem eu te ligo. Nem você me liga, só manda zap. Ô, Silvão, tá aqui, ó. Ezequiel 8. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Mas ainda tornarás a ver coisas mais abomináveis. E levou-me à porta do átrio, isso é dentro do templo de Salomão, hein? Então olhei, e eis que havia ali um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, é o pai falando para Ezequiel, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E então entrei e olhei, e eis que vi toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, que estavam pintados em todo o redor da parede. Simbolismo, Silvão. Simbolismo, minha irmã. Simbolismos, meu irmão. Simbolismos. O que mais tem na maçonaria, o quê? Simbolismo. Simbolismo. Então me disse, viste, filho do homem, os anciãos da casa de Israel, eles fazem isso nas trevas, nas suas câmaras secretas, pintando coisas malignas. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, dizem eles. Tá certo? Tipo assim, o Deus não está vendo o que a gente está fazendo. É exatamente isso, que estamos servindo a Satanás, preparando o mundo para o anticristo, o antimessias, para o fim, para a perdição de muita gente, mas muita gente mesmo, e Deus não está vendo. É isso que eles estão dizendo até hoje, está aqui escrito, é o verso 12. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta do templo de Salomão, que está do lado norte,
E eis que ali encontravam-se mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Tamuz. Olha isso, que absurdo, né? E disse-me: vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que estas. Então você vê que as abominações vão crescendo. Simbolismos, mulheres chorando por Tamuz, que isso aí já entramos muito nesse assunto, você já sabe, aqui não é dia hoje, né? E o terceiro é uma abominação maior do que essas. Vamos ver. Olha aqui. E levou-me para o átrio interior, e eis que estava a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 20 homens de costas para o altar, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam quem? O sol. É coincidência. Tempo bom vai fazer sol, tempo ruim é chuva. Sendo que na escritura, de ponta a ponta, a chuva é bênção. De ponta a ponta. Na escritura, chuva é bênção. Não é que o sol seja maldição. Mas lá fala claramente que chuva é bênção. Então chuva é bênção. Sem chuva não tem comida, Rubens. Não tem água, não tem alimento, não tem nada. Nós sem água somos nada. Exatamente. Entendeu? E a importância do sol, ela é tanto quanto, ela é importante. Mas não da maneira que foi deturpada, né? E não para poder dizer que o outro é ruim, Silvio. Não é porque uma coisa é boa, vai justificar ou explicar, dizer que a outra coisa é ruim. Mas daqui está, de costas virados para o oriente, adoravam o sol. A adoração ao sol acabou? Ou Mitra é o próprio Deus Sol romano, que é o Natal que todo mundo comemora? O assunto é extenso, eu não vou me alongar aqui. Nós estamos vendo a maçonaria. Isso aqui está falando de quem? Dos maçons. Estão dentro do templo, na câmara secreta, fazendo rituais secretos, escrevendo simbolismos. Isso é maçonaria no Templo de Salomão. E deixar bem claro que na época que o Salvador veio, a maçonaria estava em pleno vapor, já existia. Era a sociedade secreta do rei Agripa. Era a maçonaria da época dele. Adorando demônios. O Abreu mandou R$2 e teve o Edson também que mandou uma pergunta, Rubens. Perdão, deixa eu ver a pergunta dele. Ixi, tá muito longe, Rubens. Não, tá aqui, eu vou ler, pode deixar, fica tranquilo. Deixa eu continuar no texto, senão... Pois não. Eu só um adendo no seu texto, só para vocês. No entanto, que na Escritura diz várias vezes que o culto será revelado. Por que vai falar isso se, né, se é uma coisa tão boa? Não é verdade? Não há nada oculto que não haja de ser revelado. Hoje, neste programa, estão sendo feitas revelações de coisas que estão ocultas para muita gente. É verdade. E oculta pela maçonaria. Não tenha dúvida disso. Quem ocultou tudo de nós? Aqueles que rejeitaram a pedra angular. Quem são aqueles? São aqueles que comandam o mundo. Qual mundo? O mundo que jaz no maligno. Qual maligno? Aquele que vai se sentar no trono do mundo. Vai ser o regente supremo. Vai ser o anti-messias que o mundo conhece como anticristo. Tá certo? Vamos lá, finalizando então, paramos no sol, verso 16, vamos para o 17. Agora é a terceira coisa que ele mais abomina, ele não está falando? E verá as coisas mais abominável, agora a terceira, mais abominável do que as outras duas. Então disse-me, vês isto, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, no templo? Olha no isso. templo. O Rubens parece estar perseguindo o templo de pedra. Não, eu não. É o pai que está falando através de Ezequiel. Onde é que fazia as maiores abominações? No templo. É um lugar bom? Será? Terrível, terrível. Então me disse, verso 17, vês isto, filho do homem? Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá? Repare também que casa é família, igual na Guerra dos Tronos. Né? Game of Thrones, né? A casa de Baratheon, né? É as famílias. É isso? A casa dos Lannister. A Madinha via aqui dos Lannister. O Edinho tem a camiseta da casa dos Lannister. Então a casa é família. Por isso que não fazei da casa do Criador, da família do Criador, casa de comércio, que é aquela que o Messias expulsou os cambistas. Não esqueça. Vamos lá. 17. Então disse-me, vês isto, filho do homem, a terceira mais abominável de todas. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência. Olha aqui, Silvão. Ordem pelo caos, ordem ab caos. Sim. Havendo enchido a terra de violência,
tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Ô Silvio, só para finalizar, esse rito maçônico diz o seguinte: o cara é vendado, tem uma porta, ele bate na porta. Lá dentro da porta, que é só uma porta com portal, o maçom que já está lá pergunta: de onde vem? Eles falam: das trevas para a luz. Aí, nessa hora, é sugerido que ele negue a pedra angular, que ele negue o Messias, senão não entra pela porta, ela não abre. Então, nessa hora, nega o Messias. E para simbolizar que nega o Messias, ali dentro tem um caixão. Esse indivíduo, que vai ser agora batizado, iniciado, a palavra é a mesma, batismo é iniciação. Aquilo que João Batista pregou não é o que está aí, em nenhuma igreja, é outra coisa. Lá a pessoa ficava livre, não ficava presa. Essa é a iniciação, ficar presa, seja batista, seja evangélica, seja católica, seja maçonaria. Aliás, batista e maçonaria tudo a ver, né? Um dia tinha culto na igreja batista, outro dia o culto era na loja maçônica em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, onde nasceu a igreja batista. É fato, não tem como tirar. Fizeram 100 anos, fizeram homenagem colocando um obelisco, que eu nem sei se colocou, porque deu tanto rebuliço. Mas a ideia era colocar um obelisco na porta da igreja, um pênis de Baal. Olha aqui. No entanto, que as características das igrejas sempre são das mesmas da maçônica, são muito parecidas, né? Inclusive é universal. Ricardo Teatrologia mandou 10 pila aí, ó. Ele mandou um textão, depois você lê. Eu vou ler o dele e vou ler do Edson. Então, para finalizar aqui, Silvão, porque o raciocínio fica muito truncado, na hora da gente editar fica ruim de cortar essa parte, né? Vamos sempre tocar a musiquinha, depois a gente, né? Até para poder editar mais fácil. Então me disse: vês isto, filho do homem, há porventura coisa mais leviana? O camarada bate na porta, diz que está saindo das trevas para a luz, que a luz é a maçonaria, não é o Messias, e agora lá dentro ele vai deitar no caixão, depois de ter negado o Messias, como se estivesse morrendo para o Messias, morrendo para o Criador, e agora ele levanta, não porque o pai levantou o Messias do inferno, da sepultura, mas com um ramo de acácia, que bota no nariz pro cara cheirar, aquilo ali ressuscita o cara, é uma simbologia, o cara não está morto, mas ele levanta do caixão e agora já é um maçom. É assim que é o batismo maçônico. Isso é exatamente o que estava acontecendo quando Ezequiel entrou no templo de Salomão, pelo buraco na parede que o pai abriu de forma espiritual, ele viu aquilo lá dentro, ele teve uma visão da parte escondida da câmara escondida. Os caras continuaram fazendo o rito porque não tinha ninguém vendo, porque Ezequiel estava vendo por um poder, vamos dizer assim, divino do Messias, do Criador. Aí via aquela coisa toda, e é o que fazem até hoje. Hoje, domingo, quem sabe essa hora, 21h56, em várias lojas maçônicas estão tendo iniciação, quem sabe? Então, agora você está vendo aí, não é ao vivo, mas quem sabe neste horário está acontecendo isso, está na escritura, desde aquela época. Então, ô Silvão, aí se você pergunta, mas é assim que eles fazem? É assim, igual está ali. Já tinha no templo de Salomão. E o templo não pode se relacionar a coisa boa. Se o templo de pedra fosse relacionado a coisa boa, o Messias não teria dito: eu mesmo destruo e construo hoje em 3 dias, não feito por mão de homens. E ele morreu e fundou a igreja, que somos nós, gente, carne e osso, sangue. E não templo de pedra. O templo somos nós. Então, Silvio, a coisa é muito profunda. Eu penso que um programa só é pouco. Tem 3 minutos para acabar e a gente pode fazer uma segunda parte. Vamos fazer a segunda parte, sim, porque tem texto pra caramba para estudar. Você citou um texto fantástico, eu não tinha me atentado. Fantástico, está deixando claro aí que isso já existia antes do Salvador. Entendeu? O Salvador, como eu citei na nossa live lá, que ficou bonita pra caramba, a nossa live de segunda-feira, né? Enquanto isso ocorria no entorno dele, sabe-se lá quantos desses fariseus faziam parte da maçonaria, né? Quantos, sabe-se lá, e o Salvador nunca ficou dentro de nada, sempre fora, sempre trazendo as pessoas para fora, sempre mandando as pessoas, vá, como você gosta de dizer, vá, nunca venha, né? Ele sempre falava, vá, cuide para que não erre de novo, cuide para que não peque. Então, a gente tem referências na Escritura Sagrada, que é a que nós seguimos, a Escritura, né? De como agir, não aceitar coisa, tudo que é oculto tem alguma coisa errada.
tem ações boas da parte deles, mas boas a que preço? Né? A que preço são essas boas? Então, quero agradecer, Rubens, 890 pessoas, agora pouco aí, muita gente. Quero o pessoal passar de 1000 no like aí, tá? Tá facinho. Quem chegou agora, dá o like, se inscreve aqui no Verdade Oculta. Eu vou fazer de tudo para que a gente traga temas interessantes. O Rubens, eu aviso ele de última hora, ele consegue incrivelmente fazer o assunto render muito, né? Você imagina se ele se preparar, hein? Ele não se prepara e dá esse caldo sensacional. Então, lembrando que a gente não tem absolutamente nada contra as pessoas manipuladas dentro da maçonaria. Como a gente também não tem contra as pessoas que vão na igreja. Deixar isso muito claro, né, Rubens? E aqui nós não estamos levantando bandeira. Olha, somos contra todos os maçons. Nada disso. Nós somos contra ao sistema, quem gerou a maçonaria. Para que esse fim foi feito? Somos contra isso. Nós estamos a favor da verdade, né, Silvio? A verdade é essa agora. As pessoas podem ou não querer saber da verdade. Está escrito assim, Silvio: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É assim que está escrito. Então, por falar a verdade, ninguém merece ser punido. A gente está falando aqui o que é verdade. Está na Bíblia? Tá. É a mesma coisa que faz na maçonaria? É. A maçonaria tem as decisões dela que influenciam no país, Brasil e todos os outros que a gente conhece? Tem. O mundo jaz do maligno? Jaz. Quem manda no mundo não são os senhores do mundo? São. Eles são maçons? Claro, do mais alto nível. Não tem mentira. E detalhe, muitos, como eu, por exemplo, na época, que poderia estar participando, né, que poderia ter se envolvido em troca de dinheiro, né, em troca de posição, né, de status, etc. e tal, poderia estar lá muito bem financeiramente, mas com a minha alma totalmente rasgada. Porque ou você aceita, ou você está fora. Então, depois que entrou, meu amigo, você vai descobrindo as verdades, não tem o que fazer. No entanto, que no vídeo do Nova Ordem Mundial diz lá, estamos abrindo uma outra entidade oculta dentro da... como é que é o termo? Já me fugiu o termo. Uma sociedade secreta dentro de outra sociedade secreta. Isso é dito por Albert Pike, que é o fundador, um dos grandes maçons e Illuminatis, né, que passou do grau 30 até o 33, segundo o meu estudo. Você é Illuminati, Rubão. Não tem jeito. O cara é Illuminati e não tem fuga. Né? Ele tem muito dinheiro, tem muito poder, porque senão não entra nesse grau. E os pequenos que entraram lá fazem os cultos, porque, como eu na época não tinha contato nenhum com religião, não sei de nada, não estudava nada, não me interessava pelo assunto, era uma vítima fácil. E detalhe, não se relaciona o fato de você ter dinheiro com você é demônio. Não, tem muita gente, inclusive nas escrituras, que abriram mão das coisas para seguir o Salvador, ou que ficaram com metade de seus bens e continuaram, não tem nada a ver. O que tem é que você usar isso para entrar dentro de uma panela, de um clube da Luluzinha, para se dar bem e vender sua alma. Né? Se entregar e vai para o inferno mesmo, como o pessoal está dizendo aqui. Infelizmente, essa é a realidade. Mas há tempo, se você é maçom, está assistindo, procure estudar. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer, nem o Rubens. Mas procure estudar o assunto e veja se vale a pena, por dinheiro, fazer isso. Eu e o Rubens, eu falo até pelo Rubens com tranquilidade, é só sacrifício o tempo todo. É sacrifício. Não pensa você que nós vivemos em berço de ouro, que nós estamos bem, que nós somos... Não, a gente vive todo dia trabalhando, tentando sobreviver. Essa é a nossa posição. Sobrevivência. Né? É sobrevivência. Então, a partir do momento que a gente se propõe a falar algumas verdades, talvez não absolutas, mas nós estamos colocando os nossos conceitos, é para ajudar. E a gente se sente muito bem com isso. E quando essa ajuda volta, que hoje foi fantástico, o pessoal colaborou aí, a gente fica muito feliz, né? Porque são essas pessoas que acabam fazendo que as 9.000 e tantas pessoas que estão aqui assistindo, Rubens, são mais de 9.000, você pode ter certeza pessoal, disso. Muito obrigado pela força. É um número idêntico da semana passada. São 9.000 pessoas, ou seja, 10 pessoas estão fazendo o Rubens, no entanto que ele não consegue sem ficar dar alguma coisa, senão ele tem um troço aí, né? São por causa dessas 10 pessoas que viabilizam as outras 9.000
980 pessoas, entendeu? Eu quero agradecer a todos. Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite, muito obrigado. Eu estou partindo, o Rubão vai tocar daí. Você me desculpa hoje, Rubão, que eu tenho que falar Vai lá, com a Silvão. pessoa. Toca o barco aí, meu irmão. Obrigado, viu? Né? Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço a todos vocês. E like aí, o pessoal dos 7 Sinais que está vendo agora. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Um abraço para todos que acompanham a gente aí. Muito obrigado pela força, gente. Desculpa, o Rubens hoje está um pouco assim cansado também. Né? São 22, 25, audiência total, muita gente assistindo. Muito feliz, viu? Muito obrigado mesmo. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Felicidades para vocês e até o nosso próximo encontro.